Olá, Muito boa noite. Tudo bem? extraordinária noite, querido. Que bom te ver, que bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado você por aceitar. Eu sei que você está com uma agenda bem intensa, mas a gente conseguiu dar um jeito de acomodar aí, né, na sua agenda. Muito obrigado por abrir esse espaço aí na sua agenda. Danilson está aqui com a gente, né? Danilson esteve lá conosco no treinamento. Queria reforçar, agradecer, né? E dizer que vai ser um bate-papo muito legal, né? Queria convidar todos aí para aperta no coraçãozinho para dar mais relevância para a live, né? E atingir mais pessoas. Um aviãozinho aí, manda isso para pelo menos 5 amigos, né? Quem sabe a gente consegue impactar mais pessoas, não é isso? E, Ademir, muito obrigado. A palavra é sua. Fique à vontade. A gente está aqui para bater um papo bem descontraído. Obrigado, Wagner. Olá, pessoal de casa, uma extraordinária noite para vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vou só repetir mais uma vez o que o Wagner falou. Pega o aviãozinho que tá aqui embaixo, essa setinha aqui que tá aqui embaixo, ó, bem aqui, ó, acho que eu tô fazendo certinho, pelo menos no meu eu tô. É isso aí, isso aí. Envia para quem você acha que vai ser relevante. A gente vai falar um pouquinho aqui como melhorar a sua comunicação. E para você que não me conhece ainda, meu nome é Ademir Aparicio e eu sou ator, pesquisador, palhaço, contador de história, produtor criativo, arte, educador e mímico. E agora também hipnoterapeuta. E fiz os paralelos entre a hipnose e a arte, criei a hipnoarte, como melhorar a sua comunicação, porque a hipnose é comunicação. Então, hoje aqui eu vou passar algumas dicas, as maiores dicas, assim, que eu vejo que as pessoas com quem eu estou mentorando pedem bastante. Então, o que eu Muito legal. vejo que está acontecendo ali bastante com o pessoal, ai, gostei dessa dica, nossa, essa dica eu estou dando para muita gente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado. É isso mesmo, a ideia é ser um bate-papo descontraído. A gente, né, como nós colocamos como tema, né, a comunicação como quebrando barreiras, né? Infelizmente, as pessoas acham que se comunicam e acabam falando, né? Eu sou muito sincero. E acaba atropelando, porque não basta você ser sincero. A outra pessoa precisa estar disposta a ouvir a sua sinceridade, né? Eu digo que algumas pessoas cometem o sincerocídio, né? Elas se suicidam sendo sinceras, né? Por quê? Não é porque você exagerou, não é porque você falou, é que a outra pessoa não estava pronta para ouvir o que você falou. Não teve uma preparação, você não fez aquele trabalho, né? O rapport, né? Que nós chamamos, aquela para dizer, olha, eu vou te falar algo, talvez não encaixe bem, mas eu quero que você pense melhor no assunto. Mas o especialista no assunto é o Ademir. E a palavra está contigo. É muito interessante isso da conexão, né? Às vezes, a gente tem que primeiro se conectar mesmo com a pessoa. E uma dica que eu quero te dar, como que às vezes a gente, numa fala, numa apresentação, quando eu for me apresentar, como é que eu me conecto primeiro? Fala primeiro das suas dores. Às vezes a gente chega e fala muito, né, das potências. Olha o que eu sou, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha quem eu sou. Só que quando a gente vai contando a nossa história e a gente pega os nossos momentos vulneráveis e divide com o público, a gente se conecta, porque essas dores aqui, nossa, quanto essas dores nossas também não são as dores do outro. Ainda mais quando a gente está ali com o nosso nicho, seja de uma especialidade, seja de um ofício que você segue, de um caminho. Quando você fala das suas vulnerabilidades, você começa contando a sua história e não tem medo de falar das suas vulnerabilidades, essas vulnerabilidades os outros também estão passando. E uma coisa, uma regra da mente que a gente tem é que na nossa cabeça, a gente tem que mandar sugestões positivas, mas lá na nossa programação tem muita coisa negativada, porque é mais provável que na vida você ouviu não do que sim. Então, por isso que quando a gente conta essas partes, que quando a gente fala assim, olha, eu ganhei um carro, o pessoal, nossa, que legal. Nossa, eu quebrei o dedo e quebrei a perna. Meu Deus, como é que é isso, mano? Pode reparar.
pode reparar que quando às vezes a gente fala o ser humano, igual que não tem polêmica, a pessoa coloca as frases em polêmica, por que que isso chama atenção? Porque na nossa programação tem muito mais coisa negativada do que positivada. Então, pega essas histórias, fala das suas vulnerabilidades e depois vai mostrando. Aqui tem uma técnica que eu gosto que eu chamo de contraste. O que é essa técnica? Você mostra os seus pontos vulneráveis. Se conectou com a audiência. Ela vai associar a sua história como se fosse a história dela. Então, a jornada que você for contar é como se fosse a jornada dela. E aí depois você vai mostrar aqui as suas potências. E quando você mostra a sua vulnerabilidade, depois as suas potências, esse segundo ponto de vista vai ficar ainda mais forte. Porque se você mostra primeiro as potências e depois as suas vulnerabilidades, aí a sua vulnerabilidade vai ficar ainda mais forte, mas num sentido não tão interessante de ver como que você resolveu tudo aquilo. Então, por isso que eu gosto de falar. Fala primeiro as vulnerabilidades, depois a sua... como você está hoje, que você resolveu isso, e aí utilizando essa técnica do contraste, você vai ver como aqui vai ficar ainda mais potente, as pessoas vão se conectar melhor com você, e se você está vendendo um produto, ou está falando mostrando alguma solução, aí as pessoas vão querer adquirir, porque através da história, elas se associaram, vão querer ficar, ai, mas tá, eu quero ser assim também, mas como é que eu consigo isso? Aí é o seu produto, aí é o que você está oferecendo. Chamou a atenção. Você falou de vulnerabilidades, eu queria recomendar um livro aí para todos que estão nos assistindo, Coragem de Ser Imperfeito, com Brené Brown. Ela fala exatamente das vulnerabilidades pelo aspecto de que quando você cai numa situação em que você passa vergonha, a vergonha, ele é um sentimento que impacta num nível tão profundo, que às vezes a pessoa tentou falar em público uma única vez, na escola, por exemplo, passou vergonha, né? Porque alguém tirou sarro, alguém riu, a pessoa acha que ela não tem competência para falar em público nunca mais, né? E aí é o ponto que você está dizendo. Olha para as suas vulnerabilidades, olha para as suas potências. Né? Não é porque você tinha uma vulnerabilidade, é mais nãos do que sims, né? Não é porque você tinha uma vulnerabilidade que você realmente, uma única vez, não deu certo. Você tem a capacidade, todos temos a capacidade. Mas a pessoa entra numa preocupação muito grande de se expor, né? De não querer se expor. Exato, Wagner. E é interessante essa referência que você traz, porque eu aprendi exatamente com ela. Tem um TED, né, que são palestras que tá no YouTube dela. Tem dois, na verdade, que são incríveis. Eu super recomendo Brené Brown. É uma ótima pesquisadora, é uma grande contadora de histórias. É muito interessante, você vai ver vários vídeos dela falando sobre empatia, sobre comunicação não violenta. Então tem vários vídeos dela que é muito interessante. E aí ela traz a história dela. Ela conta como isso faz realmente sentido na vida dela. E aí, como a gente vê que faz sentido na vida dela, a gente se conecta com ela e pensa também isso na nossa vida. Então, assim como a Val tá falando aqui, vulnerabilidade é poder. Um beijo grande, Val. Saudade de você. E é como você estava dizendo, a comunicação tem que ter uma preocupação com a comunicação, né? Qual é a mensagem que você está mandando? Porque a responsabilidade da comunicação é do emissor, não do receptor. E muita gente fala o seguinte, mas eu falei, ele não entendeu porque não quis. Não é assim, né? Não é bem assim. Tem umas frases na comunicação que eu gosto de colocar, até mesmo tá no meu Instagram, que às vezes é mais o que o outro ouviu do que o que você falou. Né? Porque tem cada um tem uma programação, cada um escuta de um jeito. Se a gente pegar aqui, tem aquela coisa da caixa preta da PNL. Então, cada um vai escutar, vai interagir, vai ver de uma forma. Então, você tem que tomar muito cuidado. E aí tem várias estratégias que eu falo na minha mentoria de como você perceber ter uma comunicação assertiva. Uma delas é o mapa da empatia.
Eu adoro quando as pessoas fazem um mapa da empatia, porque através de um mapa ali, de um mapeamento, você vai fazer umas entrevistas com pelo menos 5 pessoas do seu nicho, ou de quem você quer comunicar, das pessoas que realmente você conversa. E ali, através da pesquisa que você vai fazer com essas pessoas, dessa entrevista, desse encontro, você vai ver como a sua comunicação vai ficar cada vez mais assertiva, trazendo as falas deles, os conteúdos deles, as reflexões dele, aí vai conectar ainda mais e a sua comunicação vai ser ainda mais assertiva para o que você quer fazer. Seja uma palestra, seja uma apresentação, seja um caso hipnoterapeutas numa análise de caso, seja um professor, seja um vendedor, que for, você vai se conectar ainda mais com o seu prospecto. Exato. A comunicação, ela é verbal, ok? Em primeiro lugar, verbal. Mas tem que estar atento a como a pessoa reage, porque às vezes ela não entende da forma. Dentro da programação neurolinguística, né, que nós fizemos o curso, tem pessoas que são mais visuais. Você precisa desenhar, você precisa gesticular para ela entender. Tem pessoas que são puramente auditivas. Então você falou e ela compreende pelo que entrou pelo ouvido, né? Tem pessoas que não, ela é mais sinestésica, então ela precisa sentir as palavras, né, como se fosse uma emoção para poder reagir. E às vezes você precisa lançar a mão desse tipo de artifício, né, de impactar na emoção para poder captar a atenção da pessoa, né? E você citou muito bem, alguns vendedores são verdadeiros mestres nesse tipo da comunicação que tem o gancho, né? Quem nunca recebeu uma ligação, principalmente de telemarketing, que o pessoal é bastante treinado, e no final ele pergunta qual seria a melhor opção para você? Ele já não está te dando muita opção. Qual seria a melhor opção, A ou B? Já não te deixou muita escolha, né? Você não dá nem para dizer que não tem interesse. Exato, exato. Quando tem um pessoal assim numa comunicação assertiva que sabe se comunicar, a gente fica até meio assim de, meu Deus, não é isso que eu quero, porque e ainda quando apresenta uma estrutura muito bem apresentada, é difícil a gente não falar não. Se tem um resquício ali de sim, a pessoa acaba falando sim de vez, de vez, de vez, de vez. Então, tem muito isso quando o comunicador ele tem ali uma comunicação assertiva, ele entendeu as dores do cliente, quando ele conhece bem com quem ele está falando. Por isso que eu falo muito do mapa da empatia. E você trouxe uma coisa aqui interessante da comunicação não verbal, que, por exemplo, às vezes tem os gestos, né? Eu vejo muito isso, eu reparo muito isso. Às vezes eu tô falando, tem gente que tá falando e tá... Não, e aí vai ser legal. Ó, tô fechado. Eu não tô totalmente aberto aqui. Eu falo isso muito para palestrante, por exemplo. Às vezes palestrante, ele tá falando, aí tem aqui o público. Virou para cá, pronto, excluiu todo mundo para cá. Aí virou para cá, pronto, excluiu todo mundo aqui. Faz posições mais abertas para você não excluir ninguém. Porque aí a pessoa vai se sentir participativo do que você está falando e não vai perder o foco, não vai perder o interesse. Então, sempre esteja assim com a movimentação aberta. E aí tem uma dica que eu vou dar aqui. Também vou puxar a sardinha para o meu peixe, né, na hipnoterapia, que não adianta nada, às vezes, você fazer um curso de linguagem não verbal, onde você vai aprender, eu tenho que ter o corpo aberto, eu não posso fechar a mão, eu não posso, sei lá, colocar a mão no bolso. Só que assim, quando a gente está falando com as pessoas, vem diversas emoções e a gente acaba esquecendo disso e faz os mesmos erros. Porque a linguagem corporal começa na mentalidade. E na mentalidade está lá o real você, o que está acontecendo, o que você está sentindo. Então você precisa sempre ter ali, ou limpar essa mente, só trazer coisa boa, para aí sim você não ter medo de ser feliz e apresentar da forma que você quer apresentar. Quem não se lembra aqui de uma figura que é muito associada, que o pessoal chama de Tio Sam, que é uma figura americana dele apontando o dedo assim, ó. Ele não precisa dizer uma palavra,
É só a imagem com o dedo apontado. E você sabe que é com você que ele está falando. O recado que ele está mandando. Aquela imagem foi muito bem pensada na época da convocação para a guerra, né, de 45. Então, você vê como a comunicação ela vai muito além das palavras. Né? Aquela imagem por si só já manda o recado. Né? E Exato. assim somos nós. Você está falando com alguém, a pessoa pergunta, você está motivado? Entrevista de emprego. Né? O cara fala, braço cruzado. Eu estou muito motivado para vir trabalhar aqui, realmente. O braço já falou que não quer, que não está afim, né? Então a Exato. linguagem corporal fala muito. Muito. E nesse ponto, o pessoal do marketing, como você falou, traz muito bem quando ele. A nossa mente ela não é literária, não é de palavra, ela é semiótica, ela vai por imagem. Então, quando você coloca, por isso que às vezes quando vai construir uma logo, o pessoal que constrói logo, geralmente marketing, o designer, eles pensam muito nos arquétipos, pensam muito no que você quer trazer. Tem pesquisa que eles fazem. O que você quer comunicar? Como que você quer comunicar? Porque a nossa mente é semiótica. Então, às vezes, dependendo do símbolo que aparecer ali, ou a gente vai se conectar ou não. Isso também é comunicação. Isso é total comunicação, é semiótica, né? Então, você tem que pensar muito. Então, quando você for fazer uma logo, for fazer um símbolo, ou for trazer algum sinal do que você quer, de como você quer comunicar, do que você quer representar, tem que ser muito bem pensado, porque às vezes o tiro pode sair pela culatra. Esse, no caso do inglês, eu estava lembrando agora, do Tio Sam, que ele tem uma coisa assim, né? E eu lembro que tinha um texto, falava assim, faça inglês agora. E como ele fazia assim, eu falava, era comigo. Eu quero É, fazer inglês agora. E eu lembro que eu fui procurar vários cursos de inglês, porque eu precisava fazer inglês agora. é muito diretivo. É, o ser humano é o único animal que construiu palavras, né, para se comunicar. Todo o restante né, dos animais não precisa de palavras para se comunicar e eles conseguem se comunicar. O que isso significa? Apenas que nós somos um animal que evoluiu, mas que o nosso cérebro reptiliano ele tem reações tão iguais quanto de um leão, de um macaco. Então, o não dito comunica muito. Um som, um barulho comunica muito. Às vezes a palavra ela mais atrapalha do que ajuda, né? Nessa comunicação não verbal. Então, é muito importante quando a pessoa, principalmente quando está falando com o público, ou numa reunião importante, algo, né, numa venda, tem que se direcionar para a pessoa, mas tem que tomar o cuidado para não ser invasivo, tem que tomar o cuidado com a distância. Então, é todo um jogo de cena, né? E de cena você entende bastante, de se posicionar, certo? Olha, Wagner, você trouxe uma coisa que é interessante. Na neurociência, a gente entende assim, o cérebro ele ainda é primitivo. Ele não entende evolução. Ele não sabe que a gente evoluiu. Ele é primitivo. E o objetivo do cérebro não é a gente aprender, não é a gente ficar fora. O objetivo do cérebro é fugir. Porque ele ainda entende que a gente está na selva e nós somos a ralé da cadeia alimentar. Porque se vê um leão aqui, vai leão, eu vou, morri, né? Morri. Não tenho garra, não tenho os dons que os animais têm, que já tem ali N defesas. Então ele é para fugir. Tanto é que aqui entra uma coisa interessante da imaginação que quando você, sei lá, vou contar um exemplo aqui de casa. Teve um dia que eu estava escutando barulho. Eu escutei o barulho e minha imaginação foi tão fértil que eu já achei que tinha gente em casa, que eu já estava ouvindo vozes, que o pessoal estava entrando já do quintal para dentro de casa. O que eu ia fazer? Eu peguei o rodo do banheiro para, sei lá, qualquer coisa dar um tapa. E o que era o som? Era a minha cachorra que estava se arrumando na casa dela. Só que a minha mente foi tão longe que eu já criei uma outra realidade ali. Né? Uma outra realidade ali, para você ver como a imaginação ela é muito forte. Ela cria ali uma determinada realidade. E quando
você fala, tem que respeitar um distanciamento total, porque se eu estou falando uma coisa, mas a minha atitude corporal mostra outra, se a minha oralidade comunica X, a minha atitude corporal comunica Y, é aquela coisinha que vem, que a gente tem, não sei, mas não tá me passando confiança, não sei, tem alguma coisa que eu não confio nele. É porque o cérebro que entende tudo isso, que é ele vê tudo, ele tá sentindo tudo, ele percebe ali, fazendo a análise dele nessa linguagem corporal, que, opa, não tá sendo verdadeiro. Opa, tem coisa aí. Foge, foge, é perigo, perigo, perigo. Danger, danger, danger. Então você tem que correr. Na hipnose não verbal, como a gente não tem palavras, a gente faz uso da invasão do espaço. Eu me aproximo bastante da pessoa, às vezes, me aproximo do rosto da pessoa, né? E isso, aí nessa hora, o cérebro reptiliano entra no luta ou fuga. O que eu faço agora? Né? Fico ou fujo? E é quando a gente coloca a pessoa no transe. Porque naquela luta, né, aquela discussão interna, luta ou fuga, você coloca a pessoa no transe. Né? Invadindo o espaço da pessoa, se aproximando mais do que seria o aceitável, digamos assim. Né? Você não vai encostar na pessoa, mas é o fato de você estar mais próximo do que seria o normal, do aceitável. Né? A gente chama de proxêmica. Né? Então, é isso. É esse cérebro reptiliano trabalhando a comunicação aí o tempo todo. O tempo todo, porque a gente se comunica com tudo. A gente se comunica com o espaço que eu estou, a gente se comunica para onde eu vou, com quem eu vou, como eu vou. E a gente tem que ter uma comunicação muito forte com a gente mesmo, né? Como que está a sua comunicação? A sua comunicação pessoal. Você está se comunicando bem com os seus sentimentos? Você está sendo realmente verdadeiro com o que está surgindo? Eu tenho vários esses processos. Eu acho que muitas pessoas falam, eu queria ser mais autêntico na minha comunicação. Então, primeiro, antes de você se comunicar com o outro, você tem que se comunicar com você. Eu gosto de fazer muito, que me dá esse conhecimento, o show do lobo. Que, inclusive, eu fiz até um vídeo recentemente no meu Instagram explicando o show do lobo. Que é você pega uma folha de sulfite. Como é que você tá hoje? Hoje eu tô revoltado que... aquela pessoa me falou assim. Ou você pode colocar a pessoa, ou você pode colocar a frase, a palavra que foi o gatilho que te quer soltar aí a fúria do leão. Então você pega essa folha, vai pegar uma caneta, deixa a moral e a ética lá fora e coloca tudo nessa folha que você quer. Elimina mesmo. Solta, 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 solta. E depois você vai reparar que você vai ter um autoconhecimento melhor, vai entender quais as necessidades suas foram infringidas, qual a necessidade que era sua, que não foi contemplada, quais sentimentos veio, se coloca como protagonista da ação. Então, o que eu poderia ter feito de diferente? Rasga, joga fora e vai viver seu dia. Você vai ver como, eliminei, sabe? Tô bem agora. E você vai melhorando essa comunicação com você, porque daí você aceita. Não é fácil, falar é muito fácil, mas olha, é um treino, é um treino. Até mesmo aquelas coisas tipo, o fulano ganhou não sei o quê. Ganhou, mas também tem a bunda virada pra lua. Tem a bunda virada pra lua? Ou será que é uma inveja que tá vindo aí? Um determinado ciúminho? Aí eu pego e falo, não, Ademir, para. Você tá com inveja aqui, mas a pessoa conseguiu. Olha o caminho que você também tá conseguindo. Para aqui, respira. E aí você vai tendo esse autoconhecimento, vai se comunicando melhor. E você vai ver como sua comunicação vai melhorar. Como você vai olhar de uma outra forma para muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. E parte desse problema, como você colocou bem, está na expectativa que você criou da comunicação. Muito. Na expectativa que você criou da outra pessoa, de como ela ia fazer, reagir, comunicar, o que quer que seja. Então, nós criamos muitas expectativas, não comunicamos para outra pessoa que eu tenho uma expectativa em relação a ela, e quando
a coisa não sai do jeito que você esperava, mas você criou essa expectativa na sua cabeça. Você não combinou com ninguém. Eu sempre digo, combina o jogo. Você quer alguma coisa? Combina o jogo. Eu espero que você faça isso. Eu espero que você faça assim. Você não combinou o jogo? Aí vai vir qualquer coisa. E não dá para ficar bravo, porque a outra pessoa ainda não tem poder da adivinhação. Né? A gente se comunica muito de maneira, né, por gestos, né, pelo olhar, né? Mas tem coisa que se você não deixar explícito, vai ter que aceitar o que vier. É. E aí não adianta ficar bravo. Exato, exato. E você falou uma coisa agora do olhar. Wagner, tem uma coisa que eu pego bastante nos meus mentorados, é olhar. O olhar ali é a porta da sua alma e é lindo. Quando o olhar é convidativo. Quando você olha para a pessoa numa palestra, numa apresentação, quando a pessoa sente que ela está sendo olhada, é como se ela fosse assim, você está convidando ela, vem cada vez mais para minha história, vem cada vez mais para isso que eu estou se comunicando com você. Então, quando você está numa palestra, ai, mas tem muita gente, como é que eu vou olhar? Faz o seguinte, primeiro, respira fundo. Respira fundo. Quando você pisar no palco, primeiro passo que você deu, você solta a respiração. Você vai ver que o público vai fazer a mesma coisa. Vai respirar junto com você. Isso eu faço entrada cênica total, é assim. Olha para uma pessoa, se conecta com essa pessoa, respira ali com ela e vai falando com ela. Depois, quando ganha confiança, aí você olha para outro lugar, aí depois de 2 segundos você olha para outro. Quando você vê, você já se conectou com todo mundo, você já está bem à vontade no palco e você vai arrasar na sua apresentação. Isso pode ser um processo de venda, né? Você está tentando negociar uma venda, se tem uma pessoa só, você se conecta com ela. Mas se é uma família, que você tem que, né, convencer a mãe, o pai, a criança, você tem, né, uma negociação ali, você precisa se conectar com todo mundo, porque basta uma das pessoas que estão ali não estarem conectadas com você, para que ela, quando sair, falar, eu acho que a gente não deve fazer esse negócio. Pronto. Todo o seu esforço foi por água abaixo. Né? Eu li um livro, agora não vou me lembrar o nome, que ele diz o seguinte, garçom, que de alguma forma dá um leve toque no braço do cliente, um leve toque, assim, uma coisa bem do tipo, olha, deixa eu te falar uma coisa, né? Eu recomendo, o prato do dia é tal, né? Alguma coisa assim. Esse cara tem uma tendência de ganhar mais gorjeta do que quem não tem a mesma aproximação. Por quê? Porque é o não verbal, que é o reptiliano, né? o sinestésico, né? da pessoa que na hora de pagar fala assim, pô, o cara é legal, o cara deu toda a atenção do mundo. Ele não deu toda a atenção, ele só fez um leve toque para dizer, eu tô aqui e eu tô te vendo, né? E você é importante para mim. Pronto, é o que basta. Exato, Wagner. Você falou uma coisa que é muito interessante, o toque. Quando eu tô... Deu uma leve travada aí, vamos aguardar mais um minutinho e já volta com a gente aqui. Mas esse é o ponto importante. A comunicação ela vai muito além das palavras. E as pessoas, muitas vezes, não percebem, né, a sutileza da comunicação. Né? Eu falei agora há pouco sobre... Opa, tá de volta. Tô de volta. Para mim, Vamos lá. tinha travado. Que bom que você falou, porque para mim tava normal aqui. Vai lá. Você falou, é muito importante, e aí você ia desenvolver essa linha de raciocínio. Tô travado ou foi o Wagner que travou? Agora Não. voltou. Tamo junto. Eu ia falar do toque afetivo, porque o toque, ele é muito importante. Se você pegar num berçário, a criança tá chorando, você vem com um toque, ela se sente protegida, ela se sente segura. O toque, ele produz afeto. Afeto em que sentido? Em diversas emoções ali que vai ser interessante. Então, quando você toca a pessoa com respeito, ela sente isso e aí é o que você falou.
No caso do garçom, tem mais gorjeta. No caso da hipnoterapia, a pessoa se sente mais segura e consegue fazer, às vezes, aquele determinado tratamento que ele tá. Então, o toque, ele é muito importante. A criança, ela gosta, né, desse toque, ela se sente segura e ela consegue ir além. Então, é muito importante a gente tocar na pessoa com todo respeito, em momentos estratégicos, para mostrar essa segurança e mostrar que, olha, pode confiar, é certeiro, vamos aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer também, de dar de dica para os meus mentorados é: ai, Ademir, entendi do olhar, entendi do contraste, entendi de como eu comunicar as minhas emoções, mas o meu medo que me deixa inseguro e que eu sempre cago na retranca quando eu estou apresentando é que eu fico pensando: ai, tem que decorar X, Y, Z, eu tenho que decorar do começo ao fim essa palestra. Como é que você faz para decorar? Primeiro, eu não decoro. Não É isso decoro aí. nenhuma palestra. Eu sei o que eu tenho que falar, eu faço no male-male em esqueleto. Então eu começo falando disso, eu vou para esse caminho, eu faço daquilo. E o que eu gosto de fazer é a técnica que eu chamo de visualizar. Quando você está contando para as pessoas da sua palestra ou está vendendo, vai visualizando essa história que você está contando. Você vai ver que você visualizando tudo aquilo que você está contando, vai vir a emoção. As pessoas vão também visualizar isso. Vai vir a conexão. Um exemplo é quando eu estou contando a história, eu visualizo ali o dragão voando. Eu visualizo que lá no fundo tem uma porta e essa porta é mágica. E quando eu falo, às vezes, o dragão está voando e lá no fundo as pessoas chegam até a olhar. E quando olha, eu falo que demais. Tá no mundo lúdico. Tá comigo, tá entregue, tá na história. Tá tão associada na história que olhou. Eu, às vezes, faço isso até de propósito para saber se é meu teste. Será que a pessoa está comigo ou não? Deixa eu ter certeza. O olhinho está brilhando, mas quero ter mais certeza. E eu faço isso e a pessoa olha, pronto. Vai na tua que é sucesso. A pessoa está ali com você. Então, visualize. E aí, a visualização vai te trazer todas as técnicas principais de oratória. Melhorar sua dinâmica vocal, melhorar sua dicção, melhorar os timbres, trazer a emoção, trazer a conexão. Você vai ver que muita gente fala: como eu trago emoção nas palavras? Visualiza a sua história. Se associa a ela que você está contando. Você vai ver como a emoção vai surgir. E deixa ela vir. E quando você se comunica bem com você, fazendo, por exemplo, o show do Lobo, você não tem medo de liberar a sua emoção ali. Exatamente. Você falou o ponto, né, de tem que aprender a comunicar com você mesmo. As pessoas, elas não têm essa preocupação de se estão se comunicando bem consigo mesmo. Se ela consegue ter uma mensagem clara para ela mesma. E aí não tem outro caminho, é escrever mesmo, colocar no papel o que você está pensando, desabafar no papel. Escreve tudo. E depois lê com calma. Lê com calma. Como se você fosse uma terceira pessoa. Uma pessoa que está avaliando aquela cena, avaliando aquela relação entre quem pensou e quem escreveu. Né? E você vai notar que tem algumas nuances, né, que aparecem na escrita. Você fala: mas eu que escrevi isso? Sim. Dentro de um contexto, né, de raciocínio rápido, às vezes aparecem palavras que você nem imagina que estavam ali na sua mente não consciente, vamos dizer assim, e que você precisava expressar, precisava colocar para fora. Né? Exato, exato. Por exemplo, as mulheres têm muitas emoções reprimidas por uma trajetória histórica aí. Então, o que eu faço? No meu grupo terapêutico, eu pego e tem o dia de menina. O que é esse dia de menina? Atenção, mulheres! Se preparem! O dia de menina é maravilhoso, porque só vai mulheres. A gente coloca aquele som que a gente gosta. A gente tem as nossas bebidas ali. A gente extravasa. A gente, se quiser falar mal de alguém nesse dia, a gente pode falar mal mesmo. Libera tudo ali. O que você estava com vontade de fazer que nunca ninguém fez? Aqui não tem medo do ridículo. Porque quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Então a gente vai sem medo de ser feliz. Arrasa tudo, brinca, interage, bebe, ouve música, dança, fala. Tem um momento às vezes que você é minha amiga, eu te amo, nunca te vi. Aquele momento de emoção. Depois já
dá risada de novo. E assim você vê como é importante. Eu criei esse dia com um amigo meu que se formou comigo em Mímica, em São Paulo. A gente tinha os nossos momentos baixos, né? Então, ai, hoje eu tô baixo, não sei, aquele amigo, vamos criar um dia de menina. E aí a gente extravasava nesse dia, fazendo de tudo que a gente podia, sabe? Aceitando as emoções ali e sem medo de colocá-las para fora. Então, se você tá num ambiente seguro, ai, gente, um beijo, Geli. Saudade de você, meu amor. Vamos fazer o dia de meninas. Vamos fazer esse dia de meninas. Porque daí você vai ver como se você tá num lugar que você confia. Com pessoas assim, confia. Aí eu sempre brinco. O que acontece aqui fica aqui, hein? Aqui não é Las Vegas, Exato. mas o que acontece aqui fica aqui. É interessante como você vê como as pessoas saem assim. Oh, nossa, limpou. Ai, aquele mal. E até entendem muita coisa, cai a ficha, sabe? Como limpou esses pensamentos, deu oportunidade para vir os pensamentos reais do que estava acontecendo. Pensar melhor na cena, se colocando sempre como Exato. protagonista da ação, não vitimizando, não terceirizando, porque se você terceiriza seus problemas, você está terceirizando a sua solução. Então, se eu me coloco como protagonista para resolver esse problema, o problema surgiu porque eu fiz uma determinada ação, eu também me coloco como protagonista dessa ação. E isso elas percebem por si só. Esse dia de meninas também servem para outras pessoas também que sentem às vezes que elas foram tão reprimidas ali na emoção, que não tem espaço para elas se comunicarem da forma como elas gostariam de se comunicar. E é maravilhoso esse dia. Acontece uma vez por mês acontece esse dia. É o que você falou, o segredo do sucesso ali é se sentir num ambiente respeitado, e que ninguém vai julgar, que ela está com pessoas que vão, junto com ela, também aproveitar o momento, sem julgamento, sem comentários depois, olha, você viu o que ela fez? Se tiver esse tipo de situação, acaba com a confiança. Então, o ambiente precisa ser seguro, o ambiente precisa ser confiável, ter a certeza de que não será julgado. E a hora que a pessoa tem essa certeza que não vai ser julgado, ela vai ser capaz de expor sentimentos que estavam reprimidos há muito tempo. A Sheila Ortiz está conosco aí também, e quem sabe muito de falar para mulheres é a Sheila, né? Nossa, Sheila é maravilhosa. Tô louco, em breve você ser seu aluno, Sheila. Gente, essa mulher é incrível. Segue ela faz cada comentário, traz cada reflexão. Sheila, você é demais, mulher. Um beijo no seu coração, tô com saudade. Muito legal mesmo. Mas é isso que a gente estava falando. Tem que ser um ambiente onde a pessoa se sente respeitada e um ambiente de confiança, né? A Vânia Oficial mandando um oi para você aí. Vânia, sua linda, minha irmã de missão. Sucesso sempre pra você, te amo. Mas seguindo aqui então com o nosso tema principal da comunicação. A gente volta no ponto principal. A pessoa só vai extravasar, só vai liberar se a outra estiver disponível também para ouvir. Tiver, né, o que você falou, o dia de menina, é um ambiente todo preparado para a escutativa, para que todos escutem sem julgamento. Né? Porque uma coisa que atrapalha demais na comunicação é o julgamento do outro. Então, mais do que o que você falou, é o que o outro entendeu, mas ele entendeu baseado em valores, em momento, em emoções que ele está sentindo, né? E o julgamento sobre, tá querendo aparecer, tá querendo fazer alguma coisa para chamar atenção, alguma coisa nesse sentido. Né? Exato, exato. E é interessante ver isso, que a pessoa, nesse dia de meninas, por exemplo, tem um momento que é muito louco, que eu não conduzo nada, a pessoa fala o início ali, a gente vai acontecendo, e é engraçado que sempre nos encontros acontece semelhante. Tem um momento que elas cantam, que surge assim, elas cantam, porque como esse canto foi abafado, sabe? E aquela coisa, né? Quem canta seus males espantam,
esse canto não estava acontecendo. Então é interessantíssimo quando elas começam a cantar. Eu falo que é o momento da poesia. É o momento que passou ali o anjo e é a coisa mais linda, é a coisa mais linda ver elas cantando. E aí elas se conectam através do canto. O canto sempre traz alguma coisa ali do que elas passaram. Elas se emocionam. Aí vai vindo outras histórias. Você vê o corpo que tava que elas vinham tão assim, tá aberto, tá dançando, tá girando, tá fazendo uma ciranda. É a coisa mais linda. Eu adoro o dia de nos meus dias terapêuticos, a gente tem o dia da autocura, que daí eu conduzo todo mundo ali num processo de autocura, e tem o dia de meninas ali, que é assim, são os dois encontros assim que eu mais gosto. Então, na última quinta-feira do mês é o dia de autocura, e o dia de meninas é sempre ali quando tem um final de semana ali que dá pra gente combinar, e aí às vezes é ou no primeiro ou no último, a gente faz o dia de meninas. E quando você faz um exercício desse e deixa a pessoa se libertar, né, ser quem ela é de verdade, resgata, falando em comunicação, aquela criança. Né? Toda criança, ela fala sozinha, tem amigo imaginário, né? E aí começam, tá falando sozinho? Para com isso, não sei o quê. E aí vai podando aquela criatividade que ela tem de ter um amigo imaginário, de falar sozinha, de encontrar um desenho na nuvem, né? Ou ficar olhando para o céu, acha um desenho, essas coisas todas. E aí você é podado. E aí você vira o adulto que não pode falar nada. Aí quando você chega lá no ambiente corporativo, aí as pessoas te desafiam a pensar fora da caixa. Peraí, quer dizer que é para voltar a ser criança? Porque pensar fora da caixa é que a criança faz. Pensar fora do convencional, pensar fora do que é normal, né, digamos assim. Que normal é seguir normas, né? Então, pensar fora do normal. E aí lá na frente você é desafiado a pensar fora da caixa. Ou seja, é um retorno para a infância que foi, vou chamar de suprimida, para não dizer oprimida, vou chamar de suprimida, com alguns comentários, né? E aí você coloca as pessoas num ambiente desse e elas resgatam toda aquela criatividade que ficou lá para trás. E essa pessoa, depois que sai desse exercício com você, pode ter certeza que ela vai conseguir ter um nível de criatividade que ela não tinha antes. Ou que estava lá, mas não estava disponível, digamos assim. Você tem Exato. exemplos como esse? Muito, eu faço empresa, né? Eu faço meus trabalhos em empresa, tem muito isso. Eu, antes de começar a contar histórias, as histórias me levarem para esse caminho das histórias hipnóticas, eu fazia histórias dentro de empresa. Como que através das histórias, do jogo ali teatral, você conecta as pessoas, você faz elas ficarem mais criativas, você mostra um produto e aí nesse produto, como através de uma história, você agrega um valor ainda maior a esse produto. Então dava muito nisso e era muito nítido ver. Antes de trazer as técnicas de criatividade, porque as técnicas de criatividade que eu tinha, às vezes resolvia alguns problemas ali dentro, trazia inovação, trazia, entre outras coisas, de potência para a empresa, precisava resgatar essas crianças. Antes não tinha hipnoterapia, agora tem e vai ficar mais fácil. Mas o que eu fazia? Eu primeiro fazia jogos, trazia jogos, falava, a partir do momento que você entrou por aquela porta, aqui dentro não existe preconceito, cor, raça, religião, não existe certo ou errado, não tenha medo do julgamento. E aí ficava aquela coisa estranha, nossa, e eu brincava, o que acontece aqui fica aqui, e não tenham medo de ser feliz. E começavam os jogos, começava bem, ia fazendo uma escadinha. Desde um que era mais simples até um que assim, esse aqui, se eles estavam eufóricos, viraram crianças. Aí já entra com as técnicas de criatividade, e, era uma outra coisa. Porque ia preparando isso, porque foi uma mente muito, como você falou, né, suprimida. E aí a gente cresce, a gente começa a ter as crenças, aí começa a ter os padrões sociais. Imagina que eu vou fazer isso, tem que sentar com a perna assim, tem que sentar assado, piriri, pororó. E aí você começa a se moldar de uma forma, às vezes, não tão interessante. E quando você tem esse espaço que você pode pirar o cabeção, ser quem você deixar
a sua criança interior, que está lá dentro, querendo gritar lá, gritar. Ah, é uma liberdade muito grande. Nossa, sim, você não tem limite. Você vê ali o potencial que existe dentro de você. Ontem mesmo eu estava dando aula de teatro, né, para os meus alunos. Inclusive, se tiver algum aluno meu aqui, um beijo. Estava dando aula de teatro para meus alunos e aí eles tinham uma coisa assim que eles estavam, eu não consigo. Ai, eu não vai dar certo. Ah, imagina. Então eu peguei e comecei agora com a hipnose, né? A hipnoarte. Eu fiz aquele exercício dos balões, né? Que você coloca dos livros e balões. Então, numa mão tá livre, imagina que numa mão tá livro pesado, a outra tem a mão, e muitos foram, alguns ficaram assim, outros foram crescendo, outros estavam sentindo mesmo. Depois eu pedi para abrir os olhos e falei: olha só como a sua imaginação, só de você imaginar que tinha livros e balões, olha como ficou a sua fisiologia. Agora, imagina o que a sua imaginação fez de ação a sua vida toda. Então, quando a gente permite essa imaginação, e uma imaginação que essa criança, que é cheia de coisa boa, falar, meu, você vai viver a vida sem medo, ser feliz, vai conquistar tudo que você quer conquistar. E é por isso que a hipnose é tão eficaz, né? Porque nós usamos a imaginação. A gente, né, faz a pessoa que ela traz a demanda dela, quer seja de fundo emocional, né, quer seja um sentimento pesado, a gente faz ela imaginar a situação de uma forma diferente. Imaginar aquilo que um dia causou um mal-estar, mas a memória não deixa de existir, mas ela já não gera mais mal-estar. E quem é que vai fazer não gerar mal-estar? A própria pessoa, tendo uma outra visão daquela mesma cena. Onde está aquela cena? Tá dentro da mente da pessoa. Só ela é capaz de ver e rever aquela cena. E quando você altera, né, como você disse, amarra balões e faz a mão da pessoa subir, você faz a imagem também desaparecer. E é muito rápido, né? São algumas sessões e você consegue mudar toda uma história. É incrível, é incrível, incrível, incrível. Ah, eu me encanto, assim, de ver como a gente tem um poder e às vezes a gente não sabe usar esse poder. Eu, depois que eu conheci a hipnose, nossa, ressignifiquei muitas coisas. Os meus clientes, geralmente, na primeira sessão já estão livres das amarras que trouxeram eles, sabe? Dos bloqueios, dos medos, dos traumas, do que impedia, do que, eu me sinto parado, eu me sufoca. Então é maravilhoso. E assim, é uma chavinha que vira quando a pessoa se permite acessar o verdadeiro potencial dela e transformar a vida dela. Nossa, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Eu me emociono demais. É cada vida ali que está sendo transformada. Eu me emociono, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ajudar. De ver que eu fui ali uma sementinha. E veio e falo para ela. Às vezes a pessoa vem todo agradecimento. Obrigado, obrigado. Você me ajudou, você me salvou. Eu falei, eu te agradeço, mas eu quero te falar uma coisa. Foi você que se salvou. Porque esse potencial veio da sua mente. Aí a pessoa se emociona ainda mais. Eu falo, e agora sempre na sua vida, utilize esse potencial para tudo o que você quer fazer. E você vai ver como vai ser incrível. Depois que a gente faz uma sessão com a pessoa, a técnica que a gente usou, ou que ela acessou na mente dela, pertence a ela. Ela é capaz de fazer uma auto-hipnose e repetir aquilo várias e várias vezes, para que aquele sentimento, aquela emoção, nunca mais volte. E se tiver algo que é mais ou menos similar, ela pode repetir o mesmo exercício também para tratar esse outro ponto. Né? Isso é que é a parte interessante, que você, mais do que um atendimento, uma sessão, você entrega uma ferramenta para a pessoa que ela é capaz de usar a qualquer momento. Né? Exato, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Aqui tá uma frustração que eu tenho na hipnose, né? Porque eu achei que, vou fazer hipnose,
vou tomar a pessoa, ela vai ficar sob os meus domínios, vou chegar na balada, olhar e falar, agora você vai se apaixonar por mim. Mas não é assim. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, quando você se permite acessar, é transformador. É transformador. Exatamente, exatamente. É maravilhoso. E a gente volta à comunicação. O que nós, durante o processo, fazemos? Nada além do que comunicar. Comunicar a pessoa, que caminho ela deve seguir, de que forma, às vezes de uma maneira muito lúdica, numa metáfora. Eu uso algumas técnicas, né? Que a gente chama de caminhão do lixo, que é para coletar emoções ruins, que é a estrada com a mochila, em que você vai, né, tirando da mochila aquilo que não que está pesado, que está desnecessário, né? E são todos, escalar uma montanha, né? Então, tudo isso dentro do imaginário da pessoa, mas de maneira lúdica, fazendo ela ver, sentir, em alguns momentos até ouvir pássaros, ouvir um rio, né? Ouvir a pedra caindo, alguma coisa nesse sentido. Então, é comunicação o tempo todo. Exato, hipnose é comunicação. Tanto é que hipnose já foi, pelo Jânio Quadros, né, já foi impedida, mas como você impede uma comunicação? Como você impede que uma pessoa se comunica com a outra pessoa? Não existe, não dá. Então, hipnose é total comunicação e como essa comunicação pode ser transformadora. E aí também agora o meu trabalho é pegar toda essa técnica também da hipnose que a gente aprende, como que você, numa palestra, você fala de uma forma hipnótica. E como eu já disse, não é uma fala hipnótica numa palestra, numa venda, que a pessoa fica, estou sob seus domínios. Mas não, que a pessoa realmente, você desperte o interesse na pessoa, que se a pessoa realmente está querendo te ouvir, ela possa tirar vários insights. E numa palestra, às vezes de 45 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, seja lá o tempo, você transformar a vida dela. E ela perceber essa transformação e viver a vida dela bem. A minha propósito é isso, porque eu volto lá para a minha infância, onde tinha um professor meu que falava, Demir, se você quer transformar as pessoas, primeiro se você quer transformar o mundo, você tem que transformar as pessoas. E agora eu encontrei assim, como fazer isso. E entrei de cabeça e tô amando os resultados que eu tô tendo. E a única pessoa que a gente consegue transformar no mundo somos nós mesmos. Então, nesse processo da hipnose, a gente só ajuda, eu não vou chamar nem de conduz, porque o nosso trabalho é ir de mãos dadas com o paciente, tentando mostrar alternativas, caminhos. Mas a hora que eu falo para ele imaginar uma árvore, é a árvore que está na mente dele, não é a mesma árvore que está na minha mente. Né? Eu falo para ele seguir uma trilha um caminho de pedras. Mas como são essas pedras? Como é esse caminho? O que eu imagino é um, o que você imagina é outro, o que ele imagina é outro. Né? Você não é capaz de dizer para ele... aí é comunicação, né? Eu digo a árvore. E agora, se ela é grande, pequena, tem folha verde, amarela, isso é ele que vai fazer. Nossa função nessa hora, né, é só estimular a imaginação através da comunicação. Exato, exatamente. Ademir, o Instagram voltou a cortar lives com 1 hora. Então, antes que eles nos cortem aqui, eu quero que você deixe seus contatos, diga, né, os seus cursos que você está fazendo, mentoria, para que o pessoal possa te conhecer melhor, né, e te seguir. Obrigado, Wagner. Gente, então é isso. Obrigado por vocês estarem aqui nos ouvindo. Espero que nesse pouquinho de tempo que a gente teve aqui, possa ter agregado muito conhecimento para você melhorar a sua comunicação no seu dia a dia, na sua vida pessoal com você mesmo. É só me seguir nas minhas redes sociais. Eu dou mentoria. Se você quer se comunicar melhor, se você quer
descobrir seus bloqueios. Eu tenho um processo terapêutico onde, através da hipnose, você resolve seus bloqueios e depois eu te dou algumas técnicas para potencializar ainda a sua comunicação. Técnicas que vêm do teatro, de atores, de contadores de história, de palhaços, de artistas, para terem toda aquela emoção e fazer com que o público tenha toda a catarse. E esse método eu chamo de hipnoarte. Então, eu te ajudo a você ter apresentações memoráveis, ser inesquecível com a hipnoarte, mesmo que você nunca tenha apresentado na sua vida ou tenha um grande medo de público. A gente junto elimina isso e você vive a vida que você quer viver. Vou começar a fazer várias lives também, falando sobre alguns processos que estão acontecendo semelhante nas mentorias. Se eu tô vendo que está semelhante, é porque talvez a maioria também está passando por isso. Então, vou dividir com vocês e a gente se vê. Fica ligadinho, logo vou lançar um curso da hipnoarte aí, para talvez ou nesse mês ainda, no mês que vem. E vai ser uma delícia ter vocês nesse curso e melhorar a comunicação de vocês. Muito obrigada. E o que precisar, ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder. Muito obrigado por estar aqui com a gente, né, por compartilhar. Assim que você tiver data, local do curso, compartilha para que a gente possa compartilhar com todos aí, né? Podendo, eu estarei lá com você nesse curso, tenha certeza disso. Okay? É que a gente tem uma agenda meio corrida, mas podendo, eu vou estar lá sim. Ah, vou adorar. Quero muito ver e aprender, porque eu sei da sua capacidade de interpretação. Nunca mais esqueci você, no dia que pediram para apresentar lá, você saiu cantando Olê Mulher Rendeira e encaixou com a sua história. Não esqueci mais. Olha, que bonita. Que bom, obrigado. Legal. Gente, muito obrigado à presença de todos. Estou com um pouquinho de preocupação aqui do Instagram cortar e a gente perder a live. Então, para deixar gravado aqui, a gente vai encerrar agora. Obrigado, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Wagner. Tenha uma excelente noite, minha gente. Um beijo. Tchau, tchau.